Olá, olá, espero que estejam bem. Hoje é dia do nosso arcano 9, dos arcanos maiores 9, nessa continuidade que nós estamos fazendo, que já até está chegando ao fim, né? Na carta 10 a gente encerra essa série de vídeos. Mas hoje nós vamos falar do 9, das cartas numeradas 9, né? E como é que elas podem se integrar. Então, nós já fizemos o estudo do arcano maior 9 e o estudo dos arcanos menores 9, da carta numerada 9. Agora, nós vamos ver como é que elas podem interagir, né? Então, vamos lá. 9, nós temos o eremita, esse é o tarô mitológico. O eremita, a gente já viu o eremita em diferentes situações, em portais, nos arcanos maiores, né? Ele traz uma força de transformação muito grande, porque ele é uma carta que traz a sabedoria, ele é o próprio guru, mas não o guru que estudou nos livros, o guru que aprendeu com as próprias experiências, né? Então ele vem com o princípio da neutralidade, com a sabedoria de saber exatamente aquilo que é bom para ele, que agrega valor à vida dele e aquilo que ele vai permitir que entre no seu campo, que entre na sua mente. Então é muito interessante, é uma carta assim emblemática mesmo, né? Dentro dos arcanos maiores. E ele traz a foice no sentido de cortar aquilo que ele já percebe que não traz para ele a sabedoria que ele precisa ou a experiência que ele quer viver, né? E traz a luz para iluminar os caminhos, para que ele possa ver com mais clareza a escolha, a decisão que ele quer tomar, qual o caminho que ele vai escolher. Então ele realmente encerra, né, as cartas numeradas dos arcanos maiores, porque quando vai para o 10, que é a roda, a gente já começa o desdobramento na numerologia. Então o 10 é o 1 mais 0 é o mago, né? Então o eremita encerra nos arcanos maiores esse processo. Nos arcanos menores, não, eles encerram no próprio 10, tá? Então a gente vai fazer no próximo vídeo a conexão com a roda. E aí vem, né, ainda a entrada do mago, né, no desdobramento da roda. Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo, né? Então o eremita, ele traz a representação da sabedoria. Ele também, relembrando, é o senhor do tempo. Então ele é uma carta que remete a um movimento, mas não um movimento como carro, né, de rapidez, não, é um movimento no sentido de trazer a reflexão de que tudo tem um tempo. É o tempo natural das manifestações. Então ele traz essa reflexão no sentido de termos esse entendimento, porque não é no nosso tempo, né? É no tempo que nós temos frequência para manifestar. E todo esse aprendizado que ele traz, ele trouxe da queda, né? Exatamente como a humanidade teve a queda, ele traz essa representação. Foi da queda, a escuridão, as sombras, que ele descobriu a própria luz. E ele traz essa representação dessa luz, né? Então ele é realmente aquele que se entende muito bem com ele mesmo. Tem essa sabedoria interna. É como se fosse a sacerdotisa, né, num patamar não elevado, porque ela já traz essa frequência da elevação, mas que já passou por todos os arcanos até chegar ao 9. Porque lembra que ela não revela tudo.
Ele aqui não, ele revela aquilo que é necessário, mas só para as pessoas que estão preparadas. Então diz assim, só para os iniciados, né? Aqueles que realmente estão nesse propósito de buscar a própria sabedoria, a própria expansão de consciência, né? Então, ele traz essas reflexões extremamente importantes nesse momento que a gente está vivendo, né? De expansão de consciência, de buscar essa sabedoria interna, e ele traz esses pontos, né? Existe um tempo para tudo, né? Ancore a lei da neutralidade, porque todo o externo não pode ter um poder maior do que o seu próprio poder, né? Para te desequilibrar, por exemplo. Então, toda a sabedoria reside dentro de nós, né? E a nossa capacidade de, primeiro, antes de qualquer situação, trazer essa sabedoria interna para as nossas escolhas e decisões. E ser capaz de dizer não para aquilo que não representa a nossa verdade. Então é realmente um arcano assim riquíssimo de interpretação e de reflexão de vida mesmo, né, gente? Porque a gente normalmente quer que as coisas aconteçam da nossa maneira, né? No tempo que a gente quer. E nem sempre a gente vai conseguir manifestar a perfeição no tempo que nós queremos. Então a gente precisa aprender isto com o eremita, aprender esse tempo natural das coisas, né? Tudo na natureza é assim e nós não somos diferentes da natureza, né? E aí vamos lá, nós temos então o 9 de ouros, né? Trazendo essa... E aí é uma imagem muito interessante, porque ele está observando toda a abundância e a prosperidade que ele vivencia nesse momento. Então, é como se essa dobradinha aqui, ele tivesse a sabedoria, né, de reconhecer tudo aquilo que ele já construiu, tudo aquilo que ele viveu, né? E a gente vincula muito a prosperidade a dinheiro, a abundância a dinheiro, né? Dinheiro é um aspecto, né, só, mas essa sabedoria ela precisa ser, ela precisa vir de dentro desse reconhecimento que nós temos de tudo aquilo que nós já construímos ao longo da nossa vida, valorizar, ser grato por isso, né? Então ele está inclusive numa postura, numa atitude de contemplação mesmo, né? Independente se aquilo que ele conquistou era aquilo que ele esperava. Mas ele traz essa sabedoria de entender que o que ele conquistou, o que ele conseguiu manifestar, as 9 moedas, representado pelas 9 moedas, realmente trouxe o sentido do trabalho dele, do esforço dele, né? E essa sabedoria de reconhecer e ser grato por isso também, né? Então é muito interessante porque reflete esse desdobramento do eremita nesse reconhecimento de que tudo tem um tempo e de que tudo que a gente conquistou era o que tinha frequência para conquistar, independente se era do jeito que nós gostaríamos que fosse, né? E aí a gente vem para espadas, né? Espadas sempre trazendo um desconforto para nós. E eu, quando comecei a estudar os menores, espadas me incomodava muito, né? Porque eu dizia, ai meu Deus, lá vem mais um ponto que eu vou ter que olhar. Mas é muito interessante porque traz exatamente o momento que o eremita viveu para chegar na luz. Então a gente não consegue chegar nessa sabedoria, nesse reconhecimento, nessa neutralidade, se a gente não aprender a lidar e a limpar e a reconhecer
tudo aquilo que está na nossa mente, tudo aquilo que a gente produz de pensamento, nossos medos, nossas crenças, nossos temores. Então, ele está vivendo aqui o processo que o eremita viveu para poder chegar na estabilidade, na neutralidade, trazer a luz. E é muito interessante porque isso me remete muito também ao arcano da lua, que é o arcano 18, que no desdobramento da 9, exatamente esse processo de olhar profundamente, e de reconhecer, o que está ali, quais são os meus medos, quais são as minhas crenças limitadoras, o que me assusta, e eu reconhecer isto para eu poder levar luz. E no momento que eu reconheço, eu já estou trazendo a luz. Então é muito interessante porque é um processo necessário a chegar nesse ponto do eremita, a chegar num ponto de sabedoria. Então eu saber que eu preciso fazer essa limpeza, que eu preciso fazer esse reconhecimento para que as coisas consigam caminhar bem, E aí nós temos o 9 de copas. O 9 de copas traz já um amadurecimento dos relacionamentos. Então essa sabedoria que o eremita traz de entender o que está se passando e celebrar isso em conjunto, de trabalhar em conjunto isso. Então é um momento de interação, é um momento de reconhecer o valor dos outros, o valor dos relacionamentos, de levar sabedoria a esses relacionamentos. Então é um momento positivo aqui de celebração, de toda a sabedoria adquirida em todos os relacionamentos, não somente nos relacionamentos amorosos. E o 9 de paus, também remete a essa sabedoria do eremita, no sentido de que o quanto eu me preparei para lidar com as possíveis situações que possam ocorrer na minha vida. Então, quanto mais luz eu trago, mais clareza eu tenho. Então, aqui é o navio que ficou preso entre as pedras, e não consegue sair, ou significa que teve um atraso na jornada, e que eu adquiri e vou adquirir mais sabedoria para lidar com isso e liberar este acidente, vamos dizer assim, ou esse atraso, esse obstáculo que surgiu para eu continuar a minha caminhada. Então, ele tem dois enfoques aqui. Um eu posso pular e abandonar o barco, e aí eu posso abandonar o barco porque eu entendo que eu não consigo resolver esse obstáculo, eu não consigo suplantar esse obstáculo, ou eu busco uma solução da qual eu quero continuar a minha jornada, então eu vou nadando, Mas ele traz essa sabedoria no sentido de lidar com isso. É uma experiência adquirida, e que somos colocados a um momento de obstáculo para ver se realmente adquirimos a sabedoria para poder lidar com ele, Então, não é um obstáculo que afunda o navio, não é um obstáculo que totalmente deixe amarrado, mas é um teste para ver o quanto você está preparado para o momento final, que é a carta 10. Então é como se fosse lá um julgamento, Antes do mundo tem lá mais um exercício, um trabalho a ser feito, que é exatamente se liberar de todos esses obstáculos e ter a certeza de que adquiriu a sabedoria necessária para lidar com eles.
Então é muito interessante, né? Então essa conexão entre o eremita com os arcanos menores traz muito esse vínculo, né, à sabedoria, né, ao que ele aprendeu na jornada dele, ao que vem aprendendo na jornada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo a gente vem então com o Arcano 10. Tá bom? Um abraço, namastê. Se achou esse vídeo interessante, compartilhe, dê o like e qualquer pergunta, coloque lá nos comentários. Um abraço, gratidão por estarem aqui.